e sou especialista em proteção respiratória. Bom, no treinamento de hoje vamos falar sobre proteção respiratória focada em coronavírus, tá? Tem sido um tema amplamente discutido e a gente trouxe alguns tópicos interessantes para tratar com vocês. Bom, no nosso treinamento nós vamos transcorrer por esses principais tópicos, começando por quem deve usar o respirador ou máscara cirúrgica, tá? Então, existe um público específico que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde trouxe, que deve usar o respirador, né? A proteção respiratória, sendo um respirador ou máscara cirúrgica. Nós vamos entender qual a diferença entre uma máscara cirúrgica e um respirador. Então, existem requisitos técnicos que diferem um de outro, e aí nós vamos entender quais que são essas diferenças e aplicações. Vamos discutir a respeito dos tipos de respiradores, então até coloquei alguns exemplos aí que a gente vem ouvindo no mercado, como por exemplo o respirador PFF2, o N95, PFF3, respirador com ou sem registro Anvisa. E aí, para cada um deles, existem algumas particularidades e a gente vai entender as diferenças e aplicações. Vamos transcorrer a respeito do uso correto do respirador. Então, existem algumas práticas que devem ser seguidas para garantir aí que a proteção respiratória seja eficaz. Vamos falar sobre os métodos de desinfecção e esterilização de respiradores descartáveis. Então, é um tópico que vem sendo também discutido bastante, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, nós vamos entender o que são essas propostas de métodos e quais as limitações. E, por fim, o uso e restrições de respiradores reutilizáveis, tá? E aí, no final, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, vocês podem mandar as perguntas e no final a gente responde. Ok? Bom, começando com o primeiro tópico, né? Quem deve usar a proteção respiratória? Quem deve usar o respirador e máscara cirúrgica? Então, o Ministério da Saúde, ele trouxe que existem alguns tipos de perfil de pessoas que devem utilizar da proteção respiratória, tá? Eu listei elas aqui. Então, incluem os profissionais da saúde, tá? Então, os médicos, enfermeiros, pessoas que estão inseridas neste contexto de hospitais, e clínicas para o cuidado contra o coronavírus. As pessoas infectadas, então que já foram diagnosticadas com o coronavírus, elas devem usar uma proteção respiratória justamente para evitar que no momento que ela espirre, ou quando ela tossir, ou até mesmo quando ela falar, gotículas sejam projetadas para o ambiente. Então, ela precisa utilizar ali da proteção respiratória para evitar que outras pessoas ali ao redor possam ser contaminadas. O terceiro grupo são as pessoas com contato direto com os infectados. Então, por exemplo, os familiares, os cuidadores. Então, são as pessoas que estão acompanhando essas pessoas infectadas e aí precisam também utilizar da proteção respiratória. E aí, o quarto grupo são as pessoas com sintomas de infecção respiratória. Então, aquelas pessoas que já estão num quadro aí com febre, tosse, espirro e até dificuldade para respirar. Então, no momento que chegarem num hospital, já devem utilizar uma proteção respiratória, justamente porque existe um potencial sintoma de presença do coronavírus, e aí, para evitar essa contaminação, utiliza-se a proteção respiratória.
Bom, vamos entender agora a diferença entre máscara cirúrgica e respirador. A gente já sabe aí quem que deve usar da proteção respiratória, mas algumas pessoas vão usar máscara cirúrgica, outros vão usar o respirador, que seria aquela máscara de proteção respiratória, tá? Então, existe sim uma diferença entre esses dois tipos de proteção, tá? A máscara cirúrgica, ela é destinada à proteção do paciente. Então, por exemplo, no caso de dentistas, em que atende outras pessoas, né, outros pacientes. E aí o paciente, ele está com a boca aberta para ser feito algum procedimento e o dentista, ele vai precisar usar uma máscara cirúrgica para evitar que gotículas ou saliva caiam sobre a boca do paciente, tá? Até por questão de higiene. Um outro exemplo é um enfermeiro, tá? Que ele vai fazer algum procedimento como troca de algum curativo ou a limpeza de alguma ferida. Ele precisa usar uma máscara cirúrgica, novamente, para evitar que gotículas, salivas saiam da boca dele e venham a atingir a ferida, por exemplo, tá bom? Um terceiro exemplo, no centro cirúrgico, em que existe ali um ambiente estéril, também precisa ter um controle a respeito da projeção de saliva e gotículas, que aí os profissionais precisam usar a máscara cirúrgica. Um segundo ponto da máscara cirúrgica é que ela é uma barreira para patógenos transportados por gotículas, tá? Então, essa barreira, principalmente para aquelas gotículas maiores, e existem algumas doenças que são transportadas via essas gotículas, né, como meningite e até mesmo o próprio coronavírus, tá? A máscara cirúrgica, ela vai trazer essa barreira. Um ponto importante, ela não promove vedação no rosto, tá? Então, é comum perceber que o enfermeiro, ou o médico, ou o profissional da saúde, quando ele usa esse tipo de máscara cirúrgica, fica uma falha de vedação, fica sobrando um pouco na bochecha, tá? Então, não promove vedação no rosto. Diferente dos respiradores, tá? Os respiradores, eles são destinados à proteção do profissional, tá? E eles sim promovem uma vedação no rosto, tá? E aí, qual que é o objetivo dessa vedação no rosto, tá? Para que todo o ar respirado passe necessariamente pela manta filtrante e chegue aí sem os contaminantes nas vias respiratórias do profissional, tá? E aí se inclui essa barreira para patógenos transportados pelo ar, tá bom? Além disso, né, ela filtra os contaminantes presentes no ar e, como já foi mencionado, ela promove a vedação no rosto. Bom, a terceira dúvida, o terceiro tópico que a gente vai abordar é com relação à diferença entre PFF2 e N95. Então, no mercado, a gente vem ouvindo muito a respeito de uso, né, de respiradores, de máscaras N95. O que acontece, né? O N95, na verdade, ele segue uma norma americana, tá? Então, existem legislações específicas nos Estados Unidos que classificam os respiradores, tá? Como N95. Então, isso é uma norma dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente segue a norma europeia, que classifica os respiradores em PFF1, 2 e 3, tá? E aí, no caso, para o coronavírus, precisa ser utilizado no mínimo um respirador PFF2.
Então, por isso que quando algumas pessoas perguntam, né, eu gostaria de adquirir um respirador N95. No Brasil, ele não vai encontrar respiradores tipo N95, a não ser que seja importado. Mas aqueles que são produzidos aqui no Brasil seguem a regulamentação brasileira, tá? Que faz referência à norma europeia, e por isso ele tem essa classificação de PFF2. A Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, eles trazem que para a proteção do coronavírus precisa ser N95, PFF2 ou equivalente. Bom, qual a diferença de respirador com Anvisa e respirador sem Anvisa, sem esse registro Anvisa, né? Respiradores que possuem o registro Anvisa, eles possuem testes adicionais de performance, tá? Então, listei aqui, tá? Eficiência de filtração bacteriológica, BFE, maior que 99%, tá? A sigla BFE, ela tá abreviada do inglês. Resistência a fluidos, e precisa seguir também boas práticas de fabricação. Tá? O que é essa eficiência de filtração bacteriológica? Os respiradores, eles são testados se a saliva ou gotícula que sai da boca não vai atingir o ambiente ou o paciente, tá bom? Então, este é um teste que é feito adicionalmente nos que têm registro Anvisa. Um outro teste é a resistência a fluidos. Então, o respirador ele tem uma camada externa ali de proteção adicional para proteger contra possíveis fluidos, tá? E aí para que não se atinja a parte interna do respirador, tá? Quando a gente fala de projeção de fluidos, temos como exemplo sangue, tá? Então, um jato de sangue que vem atingir o respirador. E aí ele é utilizado principalmente em centro cirúrgico, tá? Então, este é um outro requisito. E aí temos, por fim, as boas práticas de fabricação, tá? Segundo os requisitos da Anvisa. Então, aí os fabricantes precisam seguir essas recomendações, tá? E eles são auditados pela vigilância sanitária, aí periodicamente, para verificar se essas boas práticas estão sendo seguidas. O que é importante ressaltar, dependendo de cada fabricante, esses dois testes que eu mencionei, né, eficiência de filtração bacteriológica e resistência a fluido, precisa ser consultado com cada fabricante os detalhes desse teste. Por exemplo, resistência a fluido, existem 3 tipos de resistência a fluido, dependendo ali da pressão do fluido, que pode ser de 90 milímetros de coluna d'água, 120 ou 160, tá? Então, precisa entender com cada fabricante as particularidades aí desses testes de performance. O que acontece? Foi publicada a RDC 349 de 2020, válida por 180 dias a partir da sua publicação, em que as máscaras cirúrgicas PFF2, N95, que contam com o certificado de aprovação emitido pelo Ministério da Economia, passam a ser autorizadas para uso e serviço de saúde durante o período de vigência dessa resolução. Ou seja, para proteção no caso de coronavírus, os hospitais, eles não precisam mais necessariamente utilizar os respiradores com Anvisa, tá? Essa RDC 349 de 2020, ela diz que podem ser utilizados os respiradores sem Anvisa,
que hoje são utilizados, por exemplo, nas indústrias, tá? Essa RDC, ela surgiu justamente pela alta demanda de respiradores, tá? E aí a escassez no mercado. Então, com isso, existem mais opções de respiradores para serem utilizados. Bom, uma outra dúvida que surge é com relação aos respiradores tipo PFF3, tá? E aí, para entender melhor essa diferença entre respirador PFF2 e PFF3, eu trouxe aqui um trecho da norma NBR 13698 de 2011, tá? Que ela fala a respeito de filtros com manta filtrante, tipo PFF, peça facial filtrante. E eu trouxe a tabela de penetração máxima permitida. Então, assim, nessa norma existem diversos testes em que os fabricantes precisam seguir a respeito de performance dos respiradores, tá? Eu trouxe aqui o teste específico de manta filtrante, que é o que nos interessa neste momento, mas na norma existem outros testes, tá? Bom, com relação à penetração máxima permitida, tá? Isso é um teste em que os respiradores são submetidos para serem classificados em PFF1, PFF2 e PFF3, tá? Então, basicamente, essa penetração é a relação percentual entre a concentração na saída e na entrada de um filtro particulado, considerando um aerossol de ensaio. Para este teste, é utilizado um aerossol de cloreto de sódio, tá? Com um fluxo contínuo a 95 litros por minuto, em que o respirador ele é submetido a este aerossol, tá? E aí é medido justamente a penetração respectiva de cada tipo de respirador. Então, assim, existe uma diferença, sim, na manta filtrante, se ele for PFF1, PFF2 ou PFF3, tá? No caso de PFF1, a penetração máxima deve ser 20%, PFF2, 6%, PFF3, 1%, tá? Lembrando que este ensaio, ele é utilizado o cloreto de sódio, e o diâmetro da partícula utilizada, ela é a mais penetrante, tá? Então, existe um perfil de tamanho de partícula em que se define o tipo de partícula mais penetrante, tá? Que ela tem um diâmetro específico, e aí é feito o teste justamente com esse tipo de partícula para que o teste seja o mais conservador possível, tá? E aí possa atingir esses requisitos estabelecidos pela norma. Tudo bem? E aí, o que acontece, tá? Então, esse é o perfil aqui que deve ser seguido, que os fabricantes devem seguir. E a nota técnica da Anvisa, número 4/2020, na página 29, ele traz as recomendações de medidas para serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do coronavírus em serviços de saúde, tá? Então, assim, quando o profissional ele precisa atuar em procedimento com risco de geração de aerossol, tá? Nos pacientes ali com infecção suspeita ou confirmada do novo coronavírus. E aí, a gente está falando de alguns procedimentos específicos que geram aerossol, tá? Como, por exemplo, intubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva, tá? Então, alguns tipos de procedimentos aí no âmbito hospitalar que geram aerossol, tá? Precisa utilizar máscara de proteção respiratória, que seria um respirador particulado,
tipo o PFF2 ou o PFF3, tá bom? Então, assim, precisa usar no mínimo o PFF2. Se o profissional quiser usar o PFF3, também pode usar, no mínimo, o PFF2. Aqui na nota técnica, a Anvisa também lista alguns respiradores com a certificação americana, tá? Então, eu trouxe aqui os específicos para a legislação brasileira, que é o PFF2 ou o PFF3. Bom, um outro assunto que vem sendo largamente discutido, tanto no Brasil quanto em outros países, é com relação à desinfecção e esterilização de respiradores descartáveis, né? Os respiradores sem manutenção, tá? Então, assim, diante da alta demanda de proteção respiratória e aí a baixa disponibilidade de respiradores, tem sido estudado algumas práticas de desinfecção e esterilização de respiradores, tá? Então, algumas universidades, alguns laboratórios nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, vem estudando sobre este tema e vem, inclusive, publicando alguns artigos a respeito de desinfecção e esterilização para que os respiradores sejam reutilizáveis, respiradores descartáveis sejam reutilizáveis, né? E aí alguns pontos que eu listei aqui que precisam ser levados em consideração, tá? Para que os métodos sejam aprovados. Então, o primeiro ponto é que o método ele precisa ser eficaz contra o organismo-alvo, no caso específico, o coronavírus, tá? Então, o método ele precisa ser capaz de eliminar o vírus, caso ele esteja retido ali sobre a manta filtrante, tá? Um segundo ponto importante, ele não pode danificar a manta filtrante do respirador, tá? Então, lembra até que a gente comentou de alguns testes em que a manta filtrante é submetida, até o próprio teste ali de penetração. O método ele não pode interferir de modo a impactar na performance da manta filtrante. Tá? Um outro ponto, ele não pode afetar a vedação do respirador. Então, assim, uma vez que se ele for submetido a alguma desinfecção e esterilização e ele perder a forma, né, no momento que a pessoa colocar o respirador no rosto, o que vai acontecer? Falhas de vedação, justamente porque a forma dele foi impactada, tá? E aí o problema disso no momento que a pessoa respirar, usando ali o respirador, o ar vai passar por onde é mais fácil, ou seja, ele vai passar pelas falhas de vedação e vai chegar ali nas vias respiratórias da pessoa. Então, isso é um tópico muito importante também, que precisa ser levado em consideração, a vedação do respirador no rosto da pessoa, do usuário, tá? E um outro tópico é que ele precisa ser seguro para a pessoa que está usando o respirador. Por exemplo, não libere produtos químicos na zona de respiração. Então, para métodos de desinfecção, por exemplo, em que se utilizam algum tipo de produto, né, esse produto ele não pode ser liberado ao longo do tempo, depois que a pessoa, que o usuário estiver usando o respirador, ali na zona de respiração dentro do respirador, tá bom? Então, assim, precisam ser levados esses 4 aspectos, tá? E até 27 de março de 2020, nenhum método de desinfecção apresentado
atendeu a esses 4 critérios-chave, tá? Ou seja, né, sem atender esses 4 tópicos que mencionamos, o método não é aceitável, tá? Então, com base nesses dados, né, a própria 3M não recomenda ou apoia essas tentativas de desinfecção, higienização, esterilização dos respiradores, tá? Dos respiradores descartáveis da 3M, tá? Pessoal, isso é algo dinâmico no sentido que os estudos estão acontecendo ao longo dos dias, então podem ser que em alguns dias, algumas semanas ou meses, seja identificado um método capaz, né, de atender esses 4 tópicos. Mas, no momento, nenhum método apresentado atendeu esses 4 critérios. Então, não devem ser utilizados, ok? Bom, com relação ao uso correto do respirador, eu separei aí em duas partes, tá? Nós vamos começar falando a respeito do ambiente hospitalar e depois do ambiente industrial, tá bom? O uso correto, ele envolve, em primeiro lugar, a colocação correta do respirador, tá? Então, devem ser seguidas as instruções de uso aí de cada fabricante de respirador para garantir a colocação correta, tá? Lembrando que os elásticos são um ponto extremamente importante para garantir que o respirador ele fique bem posicionado no rosto, tá? Então, um elástico acima da cabeça e outro atrás do pescoço, tá? Para garantir essa boa sustentação no rosto. Além disso, o clipe nasal também deve ser levado em consideração para que ele molde ali em torno do nariz, que é uma região do nosso rosto que tem maior irregularidade, né? Então, precisa ser levado em consideração que o respirador ele contorne ali toda a extensão do nariz, para que todo o ar respirado passe pela manta filtrante e não passe pelas falhas de vedação, tá bom? No caso de hospitais, né, desse ambiente hospitalar, um ambiente em que os profissionais da saúde estão inseridos, tá? Devem ser utilizados modelos aí sem válvula de exalação, tá? Então, por que isso é recomendado? A válvula de exalação, no momento que você solta o ar, ela abre, e no momento que você puxa o ar, ela fecha. Essa válvula de exalação, ela é um item que facilita a respiração para que ela fique mais natural, né? E aí você diminui o acúmulo de calor dentro do respirador, porque o nosso corpo, ele solta um ar quente, né? Um ar da temperatura do nosso corpo. Então, a válvula de exalação, ela é esse acessório ali presente no respirador para facilitar, para que essa respiração seja mais natural, tá? No caso do coronavírus, o ideal é utilizar respiradores sem válvula de exalação. Por quê? Levando em consideração que a pessoa ela vai falar, ela vai tossir, ela vai espirrar, no momento que ela fizer isso, a válvula de exalação vai abrir. Então, gotículas da pessoa podem sair por essa válvula de exalação e atingir o ambiente. Ou seja, a válvula de exalação ela pode se tornar um meio de propagação do vírus, tá? Então, aí, para a proteção contra o coronavírus, é melhor que se use respiradores sem válvula, até porque no cenário que estamos, existem pessoas que podem, inclusive, estar contaminadas e ser assintomáticas, né? Então, a gente não sabe exatamente quem é a pessoa que está contaminada. Então, para uma prática prevencionista,
padronizar para que todos usem sem válvula de exalação. Tá? Não é recomendado colocar a máscara cirúrgica por cima da PFF2. Tá? Isso foi mencionado na nota técnica da Anvisa, 4 de 2020, justamente por conta aí de estoque. Com relação ao tempo de uso, isso é uma pergunta que vem sendo feita de forma frequente. Tá? Primeiro ponto é verificar a integridade física do respirador. Então, a gente até comentou, né, na colocação correta. Se os elásticos estão ali intactos, o clipe nasal, a espuma nasal para os modelos que tiverem, se eles estão ali conforme, tá? Porque se por algum motivo, né, a integridade física do respirador for impactada, ele deve ser descartado e deve ser utilizado um novo, tá bom? Se o respirador ele for atingido por fluidos corpóreos ou sangue, ele deve ser descartado também após o procedimento e deve ser utilizado um novo, tá? A nota técnica da Anvisa, número 4 de 2020, ela traz o uso até 12 horas, tá bom? Por que é até 12 horas? Justamente porque pode ser que ele tenha que ser trocado antes, de acordo com os itens que a gente mencionou aqui, né, da integridade física do respirador e dos fluidos corpóreos, tá? Caso contrário, usar até 12 horas, tá? Precisa ter um cuidado durante essas 12 horas, né? Precisa ter um cuidado adicional na remoção e colocação do respirador, tá? Lembrar sempre de fazer a higienização das mãos antes e depois de colocar o respirador, né? E até no momento que for tirar o respirador, o ideal é tirar sem tocar na manta filtrante. Então, puxar os elásticos ali, o inferior e depois o elástico superior para remover, né, o respirador. E aí, deixar ele armazenado em um local apropriado, tá? Para depois ser utilizado novamente dentro dessas 12 horas, tá? O que a nota técnica da Anvisa recomenda? Guardar em saco de papel, tá? Então, existem alguns estudos que comparam o tempo em que o vírus fica vivo em um plástico e no papel. E aí, chegou-se à conclusão que no papel ele dura menos tempo, né? Ele vive por menos tempo. Então, por isso que a recomendação é guardar em saco de papel para depois se utilizar novamente entre este período de 12 horas. E aí o descarte, ele vai ser feito em lixo infectante ou seguir as orientações de descarte da instituição, tá? E aí precisa consultar dependendo aí da prática, da dinâmica da clínica, do posto de saúde ou do hospital, como que é feito o descarte dos respiradores e máscaras, ok? Bom, vamos lá. Com relação ao uso correto de respirador no ambiente industrial, agora, tá? Colocação correta. Então, isso mantém a equipe, né, os usuários devem utilizar o respirador conforme a instrução de uso do fabricante, tá? No PPR da Fundacentro, edição número 4, existem maiores detalhes a respeito do uso correto de respirador ali no ambiente industrial e nós vamos trazer alguns pontos aí de destaque, tá? Então, assim, o uso do respirador tipo PFF2, tá? Por que eu coloquei PFF2? Justamente porque no nosso contexto aqui do nosso treinamento, nós estamos falando a respeito de proteção contra o coronavírus, tá? Então, aquelas indústrias que já usam o respirador, inclusive para proteger contra outros tipos de contaminantes, sejam eles poeiras, névoas, fumos metálicos ou alguma matéria-prima específica que é manipulada
ali dentro da indústria, eles já usam o respirador PFF2. E aí, neste caso, além da proteção contra esses tipos de contaminantes que foram identificados, ele também vai fazer a proteção para o coronavírus. O tempo de uso. Para definir a troca programada desses respiradores, segue também verificar a integridade física do respirador, tá? Então, verificar se os elásticos estão ok, se a espuma nasal, clipe nasal, da mesma forma que a gente tinha comentado ali no ambiente hospitalar. Então, segue essas recomendações, tá? Um ponto interessante de mencionar, né, é a respeito de dificuldade de respiração. Então, assim, o respirador, ele é composto por uma manta filtrante. E ao longo do tempo, os contaminantes, eles serão depositados, serão retidos ali na manta filtrante, conforme o usuário, ele vai respirando, né? E aí, dependendo ali da concentração de contaminantes presentes no ar, isso vai contribuir para que o respirador, ele sature mais rápido ou não, tá? No momento que muitas partículas são depositadas ali sobre a manta filtrante, concorda comigo que vai ficar mais difícil para respirar, justamente porque o particulado está bloqueando ali a passagem de ar. Então, neste momento, né, em que o filtro está saturado, deve ser feita a troca do respirador. Por que eu não comentei isso no caso do ambiente hospitalar, né? Levando em consideração que no ambiente hospitalar, né, a quantidade de contaminantes, né, de particulados, ela é muito menor do que no ambiente industrial, né, é bem difícil que a saturação do respirador aconteça, tá? Essa saturação no sentido ali de ter uma dificuldade de respirar por conta de tanto contaminante preso, né, tanto particulado preso ali na manta filtrante, tá? Então, é por isso que a gente destacou os outros itens para definir o tempo de uso. Mas, para o uso industrial, em que dependendo do processo produtivo da empresa, isso desprende, por exemplo, muito particulado em suspensão, aí, de fato, isso é um requisito que deve ser verificado para trocar, tá? Lembrar também de verificar a vedação, tá? Para que todo o ar respirado seja um ar limpo. E para isso, né, existe uma forma de verificar. Então, vocês podem tampar com as duas mãos a manta filtrante, toda a extensão ali da manta filtrante, né? E respirar fundo, tá? Se por acaso perceber que existe ar passando, né, pelas bordas ali do respirador, sinal de que ele não está bem posicionado, bem colocado. Então, precisa aí fazer um ajuste na posição do respirador no rosto para garantir que ele faça uma boa vedação, tá bom? Com relação à guarda, tá? A guarda aqui eu coloquei, ó, guarda em saco de papel. Ele é uma boa prática, tá? Mas não é obrigatório. Então, assim, na nota técnica da Anvisa, eles mencionaram a respeito de guardar em saco de papel, tá? Mas lembrando que lá é um ambiente hospitalar, ou seja, a probabilidade de se ter o coronavírus é muito maior do que no ambiente industrial, né? Então, assim, por isso que pode ser utilizado o saco de papel, tá? Como uma boa prática, mas não obrigatório. E aí a gente tem o descarte, tá? O descarte deste respirador, ele deve seguir a política de descarte da empresa, tá? Então, cada empresa ali vai ter a gestão de resíduos específica e o respirador deve seguir essa política de acordo com a particularidade ali de cada empresa e também de cada tipo de contaminante que a empresa está
manipulando no sentido, né, de gerando particulados ali que a equipe está inserida, no contexto que a equipe está inserida. Bom, e se eu já uso respirador reutilizável na indústria? Então, existem aí, dependendo do tipo, do segmento industrial, que já se utiliza um respirador reutilizável, aí com os filtros e cartuchos específicos para proteger os contaminantes que estão presentes ali na fábrica, tá? O que eu posso fazer? Neste contexto, tá? Um respirador semifacial com um filtro tipo P2, tá? Ele vai ter um fator de proteção equivalente a uma PFF2. Lembrando que os cartuchos químicos, tá? Eles não protegem contra particulados, eles vão proteger contra gases e vapores. Por isso que eu destaquei aqui que precisa utilizar um respirador semifacial, né, com um filtro para particulado tipo P2, tá? Que é o que a gente já entendeu que protege para o coronavírus. Mas precisam ter alguns cuidados adicionais, justamente porque ele é um respirador reutilizável, tá? O primeiro cuidado é com relação à higienização. Então, assim, o primeiro passo é retirar os filtros e cartuchos do respirador, tá? Porque o cartucho e o filtro, ele não pode ser lavado, não pode ser submetido a qualquer tipo de produto químico ou jato de ar, ele precisa ser separado para ser feita a higienização ali do respirador, que é o que está em contato com o rosto do trabalhador, tá? O respirador, ele deve ser lavado com água e sabão em abundância, tá? Depois deixado secar para ser utilizado novamente no dia seguinte. O ideal é que se faça essa higienização após o uso. Então, usou durante o dia todo, no final do dia faz a higienização e depois usa no dia seguinte o mesmo respirador, tá? Caso seja necessário fazer algum processo de desinfecção, o que pode ser utilizado? Hipoclorito de sódio 50 ppm, ok? E aí, com relação à guarda, tá? Então, utilizei o respirador, higienizei, sequei e vou guardar para usar no dia seguinte. Então, não guardar em ambientes úmidos e molhados, e guardar os filtros e cartuchos separados do respirador. Tudo isso são cuidados aí adicionais, justamente para evitar qualquer tipo de possibilidade de propagação do coronavírus, tá bom? E essas práticas, em linhas gerais, tá? Já são de prática de um ambiente industrial de pessoas, né, que já usam respirador reutilizável. E mais detalhes estão descritos no PPR da Fundacentro, tá? Quarta edição, que fala aí das boas práticas para se garantir o uso da proteção respiratória e que ela seja eficaz, tanto para respirador descartável, quanto também para respiradores reutilizáveis. Tudo bem? Ok. Bom, conversamos por vários tópicos aí, né, importantes. E agora a gente vai abrir para um espaço de dúvidas. Então, assim, vamos ver algumas dúvidas que surgiram a respeito deste tema de proteção respiratória para o coronavírus. Eu vou trazer as que mais apareceram, até por conta do nosso tempo, tá? Então, vamos lá. Primeira dúvida. Posso usar alguma proteção para prevenir que o respirador machuque meu rosto? Como, por exemplo, fitas, espumas, algum produto, etc. Bom, vamos lá, gente. Isso é um tema até que vem surgindo mesmo, tá?
de alguns profissionais alegando que está machucando e como que eu posso fazer, se eu posso usar alguma proteção ali perto do contato do respirador com o rosto, tá? Bom, a resposta não é recomendado, tá bom, pessoal? Por que não é recomendado? O uso de algum adesivo, alguma fita, alguma espuma ali em torno da vedação do respirador pode impactar na vedação. Lembra até que a gente comentou disso durante o treinamento, né? Um tópico extremamente importante para a proteção respiratória é justamente a vedação no rosto da pessoa, né, do profissional. Porque se o respirador não estiver vedando, né, se por acaso existe alguma falha de vedação, mesmo que muito pequena, tá, isso pode fazer com que, né, o ar passe por onde é mais fácil. Né? E aí, o que vai acontecer? O ar vai passar pela essa pequena falha de vedação. E ao invés de passar pela manta filtrante e aí chegar limpo nas vias respiratórias, vai passar direto, né, pela falha de vedação, tá? Então, assim, os respiradores, eles foram desenvolvidos para serem usados em longas jornadas diárias sem causar desconforto ao usuário, tá? Então, por isso, de novo, que eu reforço de verificar a forma correta de se colocar um respirador, seguindo as instruções de uso do fabricante, tá bom? A gente tem aí exemplos de indústrias que usam o respirador, né, usam a proteção respiratória por longas jornadas. Por exemplo, tem indústria que usa 8 horas por dia, 7 horas por dia, tá? E ele foi desenvolvido para não causar desconforto, tudo bem? Então, atentem-se aí à forma correta de colocação do respirador no rosto, para evitar que aconteça algum tipo de desconforto, tudo bem? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Aqui, ó. Posso usar respirador reutilizável no hospital? Tá? A gente comentou, né, no nosso treinamento a respeito de uso de respirador reutilizável na indústria, tá? Que a indústria muitas indústrias já usam respirador reutilizável aí para proteger contra os riscos presentes, dependendo do tipo de matéria-prima, né, de contexto que o trabalhador está inserido lá na fábrica, tá? E no hospital. Bom, a Anvisa, ela publicou aquela nota técnica número 4/2020, tá? Que ela fala de boas práticas e recomendações para a prevenção e combate ao coronavírus, tá? E ela não menciona a respeito do uso de respiradores reutilizáveis em hospitais, tá? Então, assim, ela faz menção fortemente ao uso de respiradores descartáveis, né, os respiradores sem manutenção, tá? E qual que é o ponto do respirador reutilizável, tá? Existem algumas limitações quanto ao uso. Então, o respirador reutilizável, ele possui uma válvula de exalação, tá? E aí, dependendo do modelo do respirador, essa válvula ela pode estar mais exposta ou não, tá? Existem alguns modelos que existe até uma cápsula protetora ali na frente da válvula de exalação. Mas é um ponto de atenção, tá? Um outro ponto de atenção, e até com relação à válvula de exalação, tanto é que em ambientes estéreis, né, um campo estéreo, não pode, aí realmente não pode mesmo utilizar um respirador com válvula, que seria, no caso, o respirador reutilizável, tá? Um ponto adicional de atenção também é com relação à higienização. Então, levando em consideração que o mesmo profissional vai usar o respirador por vários dias ali subsequentes, precisa ter um ponto de atenção especial à higienização, precisa ter uma atenção especial e redobrada com relação à colocação e remoção, para evitar que se tenha esse tipo de
contaminação via o uso do EPI, tá? Então, por isso que existem diversos detalhes que precisam ser levados em consideração e de novo, a Anvisa não se pronunciou na nota técnica que ela publicou, né, número 4 de 2020, a respeito desta prática, ok? Vamos lá, vamos para a última pergunta. Posso usar 2 máscaras, uma por cima da outra, para aumentar a vida útil e me proteger melhor, tá? Eu estou entendendo que a pessoa escreveu assim, 2 máscaras no sentido, por exemplo, de utilizar um respirador e depois uma máscara cirúrgica por cima, né? Então, a resposta é não. Segundo nota técnica da Anvisa, número 4, de 2020, não é recomendado usar o respirador mais a máscara cirúrgica por cima, justamente por conta da disponibilidade dos EPIs, né, no mercado. Então, se todo mundo começar a usar, né, o respirador e a máscara cirúrgica, são 2 itens, né, por pessoa. Então, e até pela limitação de disponibilidade aí dos equipamentos, a Anvisa falou que não. O que pode ser utilizado aí para auxiliar na vida útil do respirador, gente? Utilizar uma viseira. Vocês devem ter visto por aí, né, inclusive nos noticiários, o uso de uma viseira, tá? Essa viseira, ela vai proteger contra respingos ou gotículas, que aí são uma das vias, né, inclusive, de disseminação do vírus, tá? E aí vai impedir que isso chegue na manta filtrante do respirador. Ela vai ficar retida ali na viseira, tá? Ela é uma proteção secundária, tá? Não pode deixar de utilizar o respirador por baixo, né? Até porque a viseira, ela tem ali um tamanho específico, tá? E aí vai proteger ali em torno do rosto do trabalhador. Então, pode ser utilizado também para aumentar a vida útil do respirador. E aqui, gente, vale lembrar também que o treinamento ele foi focado em proteção respiratória, mas também devem ser utilizados outros EPIs, tá? Então, como, por exemplo, para proteção visual, tá? Mas o treinamento ele foi focado em proteção respiratória, ok? Bom, pessoal, eu acho que neste momento é isso, tá? Eu vou deixar aqui para dúvidas adicionais. Nós temos uma página aqui no nosso site, então www.3dm.com.br/EPI, tá? No nosso site, ele tem um tópico específico para coronavírus, e aí vocês conseguem encontrar diversos artigos, diversos materiais técnicos. Então, para quem quer conhecer um pouco mais a respeito desse tema, quer se aprofundar, temos vários artigos aí que podem auxiliar vocês, tá? Tudo disponível aí na internet, então só entrar no nosso site e acessar a nossa página ali. Conseguem baixar os artigos, tem artigo de proteção respiratória, tem artigo de proteção visual também. Consultem, tá bom? E permanecemos à disposição. Quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso treinamento, tá bom? Muito obrigada e até mais.